Salve Radamezinhas e Radamezinhas, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Formigas do Espaço. Vou continuar no último episódio lá, eu estava falando sobre a criação de egrégora, a criação de um pequeno grupo para que se forme este egrégora que vai ser usado ao bel prazer do que o grupo definir o que quer fazer com aquele egrégora, mas ele é muito importante. Nesse último episódio aí eu estava respondendo perguntas e entrou esse assunto aí da possibilidade de se fazer aí algumas reuniões quinzenais. Até agradeço muito aí os novos inscritos. Eu até deixei lá no comentário o nome das pessoas, que fico muito feliz quando as pessoas mandam o nome, né? Porque tanto aqui no Formigas do Espaço como no inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo, tá sempre anônimo, né? Então não sei nem se eu estou falando com que gênero estou falando, com que cidade, e aí agora lentamente isso parece que está mudando, que legal, fico muito feliz, né? E algumas pessoas lá aventaram essa possibilidade aí de se formar um grupo, alguma coisa assim. Eu topei porque eu topei em participar, porque eu mesmo não sou a pessoa que acha que vai comandar alguma coisa, mas a gente, é o que eu deixei ali no texto, eu deixei escrito que a gente pode fazer uma mesa redonda, né? Conversas com um teor edificante, né? Que te dá uma sensação muito boa na alma e no coração, conversas edificantes sobre esses assuntos mais reservados, né? E quando eu digo assuntos mais reservados, é sem a pretensão de querer ser o mestre 33º grau da maçonaria ou coisas afins, né? Eu sempre converso com pessoas que sabem tanto quanto eu ou menos, né? Então, se a gente tiver lá alguém que sabe mais, que esteja num nível acima, que legal, todos nós vamos trocar e vamos aprender. Então, reforço aqui a ideia de que eu, da minha parte, estou disponível aí a participar desta criação de um novo egrégora, né? E hoje, esse episódio, de novo, eu estou fazendo o contrário. Geralmente eu só escrevo lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo, dei uma passadinha lá, tem, pode ser que tenha algum texto lá que você vá gostar, alguma informação que possa te ser útil, né? Eu fiz ao contrário, eu resolvi contar o que eu vou escrever lá no blog antes de escrever o texto do blog. E o que eu, como eu ajo lá no blog, faz acho que uns 20 anos aí que eu coloco esses textos lá, eu coloco exercícios de comunicação telepática atuais e estou mesclei com coisas de 2009, de 2013, 2014. 2024 foi um ano que eu peguei muita informação, coloquei todas elas lá, são mais de 320 textos, assim, são mais do que 320 textos. E nesse episódio aqui, como eu estou querendo emendar com o último, que fala sobre a criação
de grupos, mas não um grupo de, sabe, de adoração, de idolatração, de babação de ovo. Não, pessoas que tenham as mesmas curiosidades, e no caso ali a gente estava falando da arte do alento, né? Do, do respirar corretamente. Então talvez até fazer um grupo sobre isso, sobre respiração, e prático, né? Todo dia o camarada vai ter que ter disciplina para fazer aquele pequeno exercício de respiração, que pode ser simples, pode ser uma coisa de 3 minutos, 5 minutos por dia, em algum momento do dia, né? Escondido no banheiro da empresa, isso vai funcionar do mesmo jeito. E então a ideia é essa. Aí eu achei um, um, um exercício de comunicação telepática que eu realizei em 2018. Eu já tinha saído há algum tempo do projeto Rama, que ele se desvinculou, e como toda reunião de grupos de cabeças pensantes, geralmente acontece umas quebras aí, um grupo define uma nova diretriz para uma coisa, o outro grupo vai para outra história. Isso não é novidade no elemento humano. A própria dona Helena Petrovna Blavatsky, ela se desentendeu ou não lá com o Rudolf Steiner, e em algum momento lá, e o Rudolf Steiner foi fazer outra coisa, ele foi desenvolver a antroposofia, o sistema educacional Waldorf, e a dona Helena Petrovna Blavatsky continuou fazendo o que ela fez, escrevendo aqueles livros incríveis que ela escreveu, então isso é normal. Em 2018, o meu amigo e irmão, jornalista Newton César, ele criou um novo egrégora que ele batizou de Espaço de Convivência. Então ele tinha uma escola de inglês, e aí ele propiciava uma reunião em uma das dependências da escola de inglês. Umas tantas pessoas lá, chegou umas 15 pessoas, alguma coisa assim. E a gente fazia reuniões de grupo e propondo exercícios de comunicação telepática, de visualização, o rameirão do que sempre foi o projeto Rama, né? E a sua instigante ideia de que pode existir vida inteligente extraterrestre aí pela Via Láctea, né? Então, além das saídas a campo que a gente sempre fez, tinham lá essas reuniões aí, exercícios combinados em determinadas horas do dia, né? Exercícios em que as pessoas tentavam realizar comunicação telepática umas com as outras, uma coisa bem instigante, bem interessante. E então eu peguei aqui uma comunicação telepática que eu faço, eu sou ainda do tempo do carvão e da lenha, né? Então eu tenho caderninhos, né? E nos caderninhos a gente vai. Aqui é bem interessante, eu tenho essa página aqui, por exemplo, ela é de um exercício do primórdio do que era uma comunicação telepática. Então o que acontecia? Você, aqui está marcado o que é 1919 de dezembro de 1996, um treinamento de como vinham as primeiras comunicações telepáticas. Olha que absurdo, né? Só rabiscos, garranchos, né? Bom, esse caderninho aqui, que é o caderninho
Ele é de 19 de dezembro de 96 e vai até 2018. Bom, esse aqui tem uma comunicação telepática de domingo, 6 de maio de 2018, foi realizada no Bosque da Saúde, e eu abri esse exercício de comunicação telepática para perguntar sobre o que intuir a respeito dessa reunião, porque era uma reunião de pessoas distintas, né, de diversas áreas, né? Então, inclusive de alguns de místicas devocionais, né? E aí peguei vários toques assim, né? Deveria me calar mais, escutar me calar, me calar mais e, e escutar mais, né? Ao invés de falar. Também de favorecer a energia da reunião. Então, isso também é um exercício que eu não propus lá na reunião. Eu fazia é, secretamente, né? Então, quando alguém ia falar, eu enviava energia benéfica, positiva, para fortalecer aquela pessoa, para que as ideias saíssem mais claras, tal. Então, isso também foi um treinamento para mim ali, que serviu de treinamento reservado para o meu ser, né? E aí também vieram umas informações de que, como haveria muita mistura de egrégoras, né? Então as pessoas iam trazer o seu egrégora da sua mística devocional. Então isso também talvez ia dar uma causar um pouco de ruído no teor das comunicações telepáticas, etc. Então, essas são ferramentas simples que ajudam a gente a se conduzir na vida, né? E conduzir uma energia que coloque o coletivo acima do individual. E isso não é nenhum segredo, mas é um mistério, né? Então essa é a diferença, né? Que isso também faz parte da resposta de uma pergunta lá. Mas você não vai... Você, acho que imaginaram que eu pertencia a algum tipo de seita secreta, eu sei lá, nunca. Acho que até eu ia gostar de pertencer a alguma seita secreta só pela, pela papagaiada disso, né? Aí eu faço parte de um grupo de gente especial, né? Infelizmente, eu não, eu não tenho nada de especial, né? Sou um Zé Ruela, feito todo mundo aí. Que tá de bom tamanho também. E, nossa, tô vendo aqui, voltamos aos tempos do Senegal, né? Então, o meu higrômetro aqui tá marcando 30 graus no habitáculo. Que maravilha! É como dizia o Chico César: Senegão no Senegal deve ser legal. Aqui o habitáculo tá igual o Senegal. Bom, não é assunto reservado nesse sentido, né? De escola de ocultismo, dessas coisas, não tenho nem ideia do que seja uma coisa dessa. Mas eu tenho algumas dezenas de anos de estar metido com essa busca e com essa suposta interação com seres extraterrestres inteligentes, de carne e osso, vivos aqui nesse mesmo tempo, espaço e dimensão. E eu falo suposto por quê? Porque são coisas que a gente não pode provar, né? Então, eu tenho convicção de que realizei algumas experiências. Agora, posso estar enganado, mas não há a menor dúvida de que a gente sempre pode estar equivocado, né? Não há a menor dúvida. Então,
É por isso que eu uso essa palavra suposto, né. Eh, dentro daquela na época dessas informações aqui, de 2018, foi formado o Newton César, que foi o cabeça dessa história que ele chamou de espaço de convivência, e tinha umas pessoas incríveis lá. Tinha até astrólogo que entendia muito dessa coisa de fazer mapa astral, tá. Então era uma boa mistureba de coisas. Tinha gente já de uma vertente mais cristã, mas que em algum momento do seu cristianismo quebrou um pouco a armadura, porque aí conseguiu inserir ET e disco voador na história. Era bem interessante. E então, respondendo lá, a pessoa lá que me perguntou, não, eu não estou aqui quebrando segredos, né? Aliás, eu tenho um cara que nasceu na. Eu sou o camarada dos caderninhos, eu tenho que pegar aqui porque de cabeça eu não vou lembrar. É, tem esse camarada aqui, nossa senhora, que beleza, que é o Gabriel Marcel. Ele nasceu em 7 de dezembro de 1889 em Paris. Eu tudo anoto nos meus caderninhos aqui. E morreu em 8 de outubro de 1973 em Paris. Ele foi um filósofo, dramaturgo e compositor francês ligado à tradição fenomenológico-existencial. E ele deu uma definição e a diferença entre mistério e segredo. Então, o segredo ele é oculto, mas cognoscível. Pode ser revelado, deixa de ser segredo. A posição do eu é de espectador frente a ele, a esse segredo. A natureza vem de um fato ou informação. O efeito satisfaz a curiosidade. Já o mistério é profundo e inacessível à razão total, nunca se esgota, revela-se continuamente, os atores envolvidos estão dentro dele. Experiência, ser, provoca maravilha ou espanto. O segredo é um conteúdo a ser descoberto, o mistério é uma realidade a ser experienciada. Então é isso, esse camarada aqui é o seu Gabriel Marceau. Nasceu em 7 de dezembro de 89 e morreu lá em Paris em 1973. É um livrinho, os livrinhos dele também eu recomendo. E assim, recomendo no sentido de que também é um exercício que eu fazia. Eu, 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 ao longo desses últimos 40 anos aí, 40 e tantos anos, eu me forcei a ler muitas coisas que eu jamais leria. Porque a minha zona de conforto qual que é? É ficção científica, né? Então, eu tinha uma excelente parcela da minha biblioteca. Era lá uns 3, 4 mil livros lá, eram só de ficção científica, eu adorava aquele negócio todo lá. Até os clássicos lá, né? De Júlio Verne, adorava aquilo, né? O JJ Benítez na Operação Cavalo de Troia, que reza a lenda que aqueles, uns 12 livros que ele escreveu, né? Operação Cavalo de Troia, volume 1, vai até o. Ele ficou anos escrevendo esse negócio aí, adquiriu fortuna com isso, que é um grande, um baita de um escritor, um jornalista investigativo, né? Ele é espanhol, Juan José Benítez. E reza a lenda que os cavalos de Troia não é ficção científica, é uma verdade. Quem tiver curiosidade também vai lá ler esse, essa boa saga aí, né? E a gente, voltando aqui, né? Desculpe as digressões, amoleçam vossos corações. Eu me forçava a ler coisas que eu não entendo, mas eu me obrigo
a lê-las para ver se essa cachola pega no tranco, né? Então eu ficava lendo os filósofos, ficava lendo sobre algumas teorias, teoria quântica, e faz parte, né? Porque senão você fica sempre no fast food literário lá, e a gente tem que forçar aqui o intelecto a pegar no tranco, a tirar ferrugem, né? Principalmente depois do bendito vírus Covid-19, que ninguém sabe nada sobre ele, nem os médicos, e ele realmente causou um estrago e está causando um estrago na nossa cognição, na influência. Olha com que profundidade tenebrosa é tudo isso. Ele nos influencia as nossas ações no dia a dia. Então vai vendo aí o tamanho do barulho, né? Então é isso. Eu ia escrever o texto primeiro, mas aí eu peguei e resolvi fazer um episódio do Formigas do Espaço, porque oxalá aconteça, né? Mas parece que tá um pessoal aí querendo fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Não sei, né? Não sei. Eu sei que se tiver a ver, tiver relacionado com criar um egrégora benéfico, positivo, no sentido de um pequeno grupo de pessoas aprimorarem o seu ser, se aperfeiçoarem, trabalharem a autotransformação interior, sem mística devocional, porque aí realmente não tenho a menor paciência para o negócio. Não acho errado. Não estou aqui querendo destruir a crença de ninguém, mas eu não sou um camarada de crenças. Eu sou um camarada de pensar, né? Eu acho que crer é um conforto, né? Acreditar é um conforto e pensar é um esforço. Então eu prefiro ir pelo caminho do esforço, né? Mas você ter uma mística devocional não impede de, por exemplo, você ir atrás do que é a respiração, do que é este invisível que a gente vive dentro dele também. Esse é o mistério, né? Você tem o segredo e tem o mistério. Esse é o mistério. E o mistério a gente vive ele, né? Não tem como. Ele está sempre se revelando, e quando ele se revela, você vê que tem mais coisas a serem reveladas, né? E o segredo não, né? O segredo eu guardo ele comigo. Quando eu conto o segredo, pumba, parou de ser segredo. E dependendo do, do, da, do contexto, você se lasca ou não, né? Se eu falo segredos secretíssimos de Estado, como espião, vou levar a breca, né? Mas se eu conto que, que fui eu que afanei as 3 barras de chocolate do pote lá, as pessoas vão me dar uma bronca ali, né? Tô brincando, mas acho que deu para entender, né? Então é isso, radamezinhas e radamezinhos. Eu tô ansioso aqui, tomara que surja essa, essa germinação, né? Essa fermentação, a gente comece a fazer alguma coisa aí. Vou achar muito legal, vou tá bem disponível de coração e mente aberta, né? Então, é isso. Muito agradecido. Eu estou mó felizão agora que a galera tá escrevendo com o nome, né? E só ainda não sei a cidade de onde as pessoas vêm, mas nós vamos chegar lá ainda, nós vamos chegar lá. E queria agradecer muito. A gente tem aí 122 inscritos, né? Esse número pode ser uma piada aí para um monte de gente, mas para mim não é não.
acho importante e tenho o maior respeito por essas 122 pessoas que estão dando o seu tempo para escutar essas bobageiras todas aqui que eu falo. Então, agradeço muito e fico muito feliz, né? Então é isso. Um fraterníssimo abraço sempre e vamos, vamos maturar essa ideia, deixar ela fermentar. E eu estou aqui, estou aberto a, a sugestões. Eu moro aqui em São Paulo, atualmente eu estou no Ipiranga. A gente se encontra aí. Eu não, de repente, eu não sei, eu deixo o telefone lá nos comentários, lá nas respostas das pessoas, aqui no canal Formigas do Espaço. Bola aí, e eu não tenho nenhum problema de, de falar com as pessoas, marcar encontros e vamos embora, vamos ver aí o que acontece. Um grande abraço. Tchau, tchau.